Então, o dia do Senhor, nós vivemos ou temos capacidade de percebermos a nossa realidade. Você tem essa capacidade. Se você olhar à sua volta aí, você já tem aí um entendimento do que está acontecendo aqui, né? Porque você tem essa capacidade. E aí você conclui uma realidade, você tem percepção disso, né? Você tem entendimento, inteligência, você tem compreensão daquilo que está acontecendo à sua volta. E nós entendemos isso como realidade. A realidade, ela pode estar sendo construída de várias maneiras. Por exemplo, existe uma realidade de um sofrimento que faz parte da vida, né? Então, todos os dias nós estamos vendo isso, né? Ouvindo, muitas vezes presenciando essa realidade que faz parte do mundo, né? Todos os dias, se você abrir noticiários, ver mensagens, você vai ver o mal sendo praticado, você vai ver aí dor, sofrimento, brigas, intrigas, muitas vezes raiva, ofensas, roubos, assassinatos, mortes, né? Então, os noticiários vão trazendo isso, essa violência, abandono, descaso. Você presencia, ou você está ali vendo vídeos, mensagens que vão trazendo isso, né? Se você está na área da saúde, você presencia pessoas ali que estão enfermas, né? Eu moro perto de um hospital ali que é referência no Brasil. Então, determinados dias, os pais, né, estão trazendo suas crianças para o hospital e elas têm várias doenças, né? Muitas delas de cadeira de roda, muitas delas não têm cabelo já, né? Porque elas têm vários problemas que elas estão tratando no hospital e você vê aquilo, né? Então, o sofrimento da vida, você está vendo diariamente isso, presenciando à nossa volta. Outra coisa que nós presenciamos todos os dias, nós, irmãos, somos tentados todos os dias. Você é tentado todo dia. Você está sendo bombardeado com propagandas e a maioria delas são propagandas sensuais. Você pega uma propaganda normal de carro, de sabão em pó, sei lá o que for, os caras colocam lá um homem ou uma mulher sensual. Aí você fala assim, mas por que está ali aquele cidadão? Então, você começa a ver outdoors, tudo relacionado a isso, a um despertamento sensual, instigando você, muitas vezes também instigando você a comprar coisas que você nem precisa. Você estava bem em casa, não endividado, aí você liga as mensagens, aí você fala, eu preciso disso, mas você não precisava, e você nem tem dinheiro, mas você tem crédito, aí você vai lá e passa o cartãozinho, aí no final do mês você ora para Jesus te livrar daquilo que você fez, né? Então, nós somos isso, irmãos, nós somos instigados a ter isso, né? Imagens, vídeos diários no Instagram, com esses apetites sexuais, e agora tentando despertar, né? Crianças e adolescentes, né? Homens ou mulheres sendo colocados como exemplos, né? Padrão daquilo que um corpo deve ser, e aí você fica olhando aquilo, e aí você olha em casa, olha aqui, não dá certo isso aí, irmão, entendeu? Para de olhar, entendeu? Se contente com o que Deus te deu. Mas isso vai fazendo você se despertar para coisas que não deveria. E você é tentado nisso todos os dias, irmãos. Com propagandas, né? A nossa sociedade, observe, ela é totalmente romantizada. Se você pega os filmes, séries, você vai perceber que valores vão sendo quebrados, famílias vão sendo quebradas, e tudo isso em prol de um amor romantizado. Aí você fala assim, nossa, mas olha lá aquele amor. Mas ele quebrou todos os fundamentos, desrespeitou pai, mãe, quebrou tudo. Não, não interessa. Olha lá, uma sociedade totalmente romantizada. Irmãos, músicas romantizadas, vai quebrando tudo quanto é aliança e romantismo, né? Tudo envolve isso, paixão sem limite, abandono, troca, né? As pessoas vão trocando de parceiro de uma maneira, tipo, parece objeto, né? Você pega as séries,
Cada semana uma pessoa está se relacionando com uma e daqui a pouco acaba, vai com outra e vai indo. Não existe mais a mensagem de Deus. Pegue as séries e os filmes. Você vê as pessoas se relacionando, elas conversando normal, elas resolvendo os seus problemas sozinhas, e nós estamos vendo isso todos os dias, acompanhando as séries, e você não tem nenhuma menção de Deus nelas, de oração, de reconhecimento, de entendimento da divindade. Aí você fala assim, mas isso aí não tem nada a ver. Tem, irmãos, porque aquilo que você vai vendo diariamente, você vai replicando no seu dia a dia. E aí quando você vai vendo as pessoas negligenciando família, filhos, trocando parceiros, não ligando para nada, a hora que você menos perceber, você começa a praticar as mesmas coisas, porque você vai sendo moldado por isso, né? Você pega as famílias, né? Você se deparará com situações à sua volta, familiares seus, muitas vezes, problemas na sua casa, ou problemas com os seus amigos, familiares, né? Vizinhança, que parece que você não consegue resolver. Sofrimento, pessoas difíceis de lidar, briga, discórdia. E aí você fica, mas como é que resolve isso? Como é que ajuda essas pessoas, né? Você mesmo, né? Sofrerá inúmeras lutas, irmãos, todos os dias. Você terá aí situações difíceis que você precisa lidar com o seu próprio corpo, né? Você começará a sentir dores, preguiça. Você é preguiçoso, irmão? Ou você é muito trabalhador? Você procrastina as coisas? Você sabe que tem que resolver determinadas coisas, aí você fica empurrando. Você sabe que você tem uma missão, você sabe que você tem que parar de ficar como um telespectador na igreja, você sabe, mas você vai empurrando com a barriga, vai procrastinando. Tentações, você vai recebendo inúmeras mensagens, opções, outras alternativas aonde você pode fazer, mas você não está fazendo lá o que você deve fazer realmente, aquilo que Deus chamou você para fazer. Então, todo esse estresse, toda essa luta é a nossa realidade, irmãos. Vocês viram aí como eu coloquei inúmeras coisas para montar para você uma realidade que nós estamos vivendo todos os dias. Nós estamos vivendo isso todos os dias, irmãos. Todo dia você passa por essas lutas. Todo dia você está enfrentando realidades desta forma. Alguns de maior cuidado entre perseguições, sofrimentos familiares, outros no trabalho, outros problemas internos, lutas internas, mas você está nisso, nessa realidade. Essa é a nossa realidade. Todos esses pontos constroem aquilo que nós estamos vendo e ouvindo todos os dias, aquilo que nós estamos sentindo todos os dias. É uma realidade. Imagine que você vai visitar uma pessoa que está num leito e ela está sofrendo muito ali com dor. Não sei se você já fez isso, né? Tirando o Dr. Leandro. Você vai lá e essa pessoa está com muita dor, né? E aí você põe a mão nela para orar por ela. Aí ela bate na sua mão e aí você, não, calma, e começa a orar por ela e fala, Deus, em nome de Jesus, ajuda essa pessoa, tal. E aí a pessoa que está lá com dor, ela pode até ter um respeito por você, mas ela está com muita dor. O que está acontecendo ali, irmão? A sua realidade não é de dor. A realidade dela é de dor. Percebe? Duas realidades, irmãos. É isso que eu estou falando. Nós vivemos em uma realidade todos os dias em que nós estamos sentindo, irmão. Você está sentindo. Não ache que o que está acontecendo à sua volta não está, de alguma forma, picando você todos os dias. Ela está interferindo na sua visão de mundo todos os dias. Você sente isso. Você sente as brigas que ocorrem à sua volta. Você sente quando familiares e amigos seus estão sofrendo. Você sente quando pessoas da sua igreja estão passando por lutas e dificuldades. Você sente a tentação que fica te pegando, te perseguindo todos os dias. Você tem pensamentos
dependendo da sua situação, você começa a ter pensamentos negativos, pensamentos que te levam à ideia de derrota, de coisas negativas. Você sente isso. Essa é a nossa realidade. E, irmãos, os profetas do Antigo Testamento viveram a mesma realidade que nós. Eles poderiam ter outros tipos de tentações por causa dos mecanismos de uma sociedade, mas eles viviam, irmãos, o mesmo estresse que nós vivemos todos os dias. Mas os profetas presenciaram ou foram despertados, tocados, eles viram, eles encontraram uma realidade maior do que essa. Eles viram a existência de algo muito maior, mais forte, mais poderoso e que tem poder, irmãos, para mudar a nossa realidade. A minha e a sua. Aquilo que muitas vezes olhamos e falamos assim, cara, isso aqui é impossível. Olha o meu estresse emocional, olha o meu interior, olha o que está acontecendo à minha volta. Todas as vezes eu acabo sendo derrotado por isso. Quantos anos eu não consigo vencer essas áreas? Quantos anos eu não consigo vencer essa realidade à minha volta? Irmãos, os profetas passaram pela mesma situação, mas eles viram algo que era muito maior do que essa realidade que todos os dias nós olhamos e falamos assim, cara, isso é impossível, olha o tamanho dessa onda vindo sobre mim. Eles viram uma onda muito maior, irmãos. Os profetas viram a realidade de Deus que é verdadeira sobre os céus e sobre a terra e sobre mim e sobre você. Vou te dar um exemplo, olha lá, Êxodo capítulo 3. Famosa passagem de Moisés, Êxodo 3, versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Aí, irmãos, só aí você tem uma realidade. Olha a realidade aí. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro. Moisés era um velho aí, irmãos, e ele era um fracassado, porque o que ele tentou fazer lá no Egito, salvando os seus familiares, não deu certo, e ele teve que sair fugido dali. E se você pegar os historiadores, como Flávio Joséfo, Moisés estava fugido, e ele não poderia voltar, e Moisés já conhecia os seus familiares, ele sabia que era o povo de Deus, ele sabia que era o seu povo. Ele sabia que a mãe dele estava lá, o pai dele, o irmão dele eram escravos, amigos dele, e ele não podia fazer nada. Você já imaginou a cabeça desse cara, irmãos? Ele estava fugido, ele não tinha condição nenhuma de armar um exército. Vamos armar um exército aqui, Jetro, meu sogro, pega aí, chama lá seus primos, lá, vamos vencer Faraó. Não tinha como, irmão. Imagine a cabeça dele. Ele estava mal, com certeza. Ninguém, qualquer homem, se ele estivesse ali na situação de Moisés, pensaria, pô, meus familiares estão lá escravos, eu não posso fazer nada, não tenho condição, eu já cheguei à velhice, não consegui fazer nada. Então, Moisés estava nessa realidade, mas, olha lá, o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe, e olha o que aconteceu, irmãos, tente entender isso, é uma realidade gritante todos os dias, que estava na mente de Moisés, que era ser humano como eu e você, e essas realidades gritantes que nós estamos lidando todos os dias, que você abre, acessa qualquer mensagem, qualquer noticiário, você presencia a realidade do mundo e você está vendo o caos tentando dominar, você está vendo a libertinagem tentando destruir valores. Essa é a realidade que nós estamos vendo todos os dias, e dependendo da sua situação, a realidade chegou na sua casa, chegou ali, no seu trabalho, chegou perto de você, e você olha e fala assim, e agora? A onda está batendo no meu pé, olha essa realidade, quem sou eu para fazer alguma coisa contra isso? Era Moisés, mas, olha, chegou ao monte de Deus, e olha o que aconteceu, irmãos, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então
disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Olha só, irei para lá. Irmãos, Deus está nos convidando a entender que existe uma realidade maior. Nós precisamos parar de olhar aquilo que está acontecendo à nossa volta e aceitar isso. Eu aceito, está tudo bem? Não, não está tudo bem, irmãos. Nós fomos chamados para ver a realidade de Deus, e Ele é a verdade, irmãos. Nós não aceitamos aquilo que está à nossa volta, nós aceitamos aquilo que Deus quer fazer na terra. Irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, olhe para a realidade de Deus. Tome cuidado se os seus olhos não estão sendo consumidos todos os dias com essa mídia maldita, ditando o seu destino, ditando os seus pensamentos, ditando a maneira que você vai viver, vai cuidar dos seus filhos, vai cuidar da sua esposa. Não é eles que ditam isso. Oh Deus, nos faz olhar para o Senhor. Ele olhou para Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Irmãos, ele viu a realidade de Deus. Moisés experimentou outra realidade, muito mais forte com que a realidade que ele vivia. A nova realidade que Moisés viu, ouviu e experimentou era forte o suficiente para mudar a sua realidade de sofrimento e dor. Mas se você não ver, se você estiver inundado nessa realidade que o mundo dita, você não consegue acreditar, irmãos. E você precisa, todos os dias, vigiar com a sua mente, vigiar com aquilo que você olha, vigiar com aquilo que você está procurando. Eu preciso, irmãos. Eu tenho 40 anos. Você acha que eu não fico com pensamentos negativos? Minha vida frustrada. Não consegui ser um baterista de rock famoso, entendeu? Fico vendo os irmãos lá tocando para estádios lotados. Minha vida, se eu tocar com a minha banda, vai ter 3 pessoas ouvindo, entendeu? Você vai ter todos os dias, irmãos, motivos para pensar coisas negativas. Você vai ter, irmãos. Na hora que você chega na sua casa, os problemas, dificuldade, na hora que você abre a conta bancária lá, fala, conta bancária, oh meu Deus. Misericórdia, falei, irmão. Todos os dias você vai ter. E aí? Você vai ser consumido por essa realidade? Vai deixar? Vai deixar? A hora que Satanás vê você ali, alimentando os bichos na sua cabeça, ele só chega do lado e fala assim: aí, ó, fracassado, miserável, esse que você é, sua vida acabou. Aí você vai: verdade, verdade. Imagine. Pergunta se o diabo chegava perto de Moisés ali, vendo a sarça queimando. Moisés só tinha olhos para a sarça queimando. E depois ele ouviu o que Deus estava falando. Irmãos, deixe que Deus sequestre os teus olhos para a realidade dele. Deixe que Deus sequestre os teus olhos para aquilo que Deus está fazendo. Deixe que Deus sequestre os teus olhos para aquilo que Ele deseja para você. Porque é nesse lugar que você estará olhando, é onde Ele vai te chamar e te mostrar. É aqui, ó. É nesse lugar que você precisa ir. É nesse lugar que você precisa caminhar, investir o seu tempo. É nesse lugar que você tem que colocar o seu coração, o seu futuro, os seus planos. Isso vale a pena, irmãos. Vale a pena olharmos a realidade de Deus e entregarmos toda a nossa vida nela.
ele viu algo muito maior, e esse é o fundamento da mensagem profética, irmãos. Os profetas são homens como eu e você, enraizados nessa dor e nesse sofrimento, presenciando a maldade do mundo e muitas vezes o escárnio da sociedade contra Deus. Eles estão inseridos nessa mesma realidade todos os dias, mas os profetas, eles obtiveram compreensão de quem é Deus, e isso os levou ao conhecimento da possibilidade de desenvolver um relacionamento muito mais íntimo com Deus. Essa possibilidade, esse relacionamento, estarmos junto com Deus, sentir, desenvolver, caminhar junto com Ele, estar junto com Ele, viver essa realidade, em nome de Jesus, amém, irmãos? Então, imagine comigo, irmãos, que nós vivemos em uma comunidade. Usa aí o tico-teco, tem aí, irmãos, os neurônios na cabeça aí? Estamos aqui? Estamos? Amém. Imagine aí, irmãos, que nós vivemos numa comunidade, a nossa aqui, nós somos uma pequena cidadezinha aqui, aí essa pessoa que está do seu lado é o seu vizinho aí, ó. Imagine aí, seu vizinho aí, ó. E aí, nós vivemos uma comunidade, uma cidadezinha, aí o doutor, né, está do lado do doutor, né? Uma cidadezinha, irmãos, em que nós vamos vivendo de uma maneira em que nós estamos declinando para o caos, nós estamos perdendo cada vez mais a sensibilidade de quem é Deus, das suas leis, da sua palavra, tudo aquilo que Ele tem para cada um de nós. E nós estamos vendo nossos familiares, nossos filhos, eles estão cada vez mais ficando violentos, nós estamos perdendo o amor uns para com os outros, nós não temos mais respeito, estamos usando uns aos outros para aquilo que nos beneficia. Nós estamos vivendo um caos, irmãos, nessa nossa cidadezinha aqui. Já imaginou? E ninguém tem nenhum tipo de pensamento reflexivo do tipo, por que nós estamos assim? Isso se tornou normal para nós. Não existe mais conceito daquilo que é um erro que prejudica os céus, um erro que afronta Deus. Não, nós perdemos essa sensibilidade. Tudo para nós envolve agora prazer e benefício. Estamos usando uns aos outros. E ninguém tem nenhum tipo de reflexão do tipo, por que nós estamos fazendo isso? E há sofrimento no nosso meio. Nós estamos cada vez mais e mais sofrendo, chorando, mas nós não conseguimos sair dessa realidade. Nós estamos com a nossa mente cauterizada com nossa cidadezinha. Imaginaram, irmãos, o sofrimento todos os dias? Aí digamos que um belo dia, isso pode ser você ou eu, você tem um sonho, e nesse sonho, uma pessoa fala assim, fulano, ciclano, olhe para a direita, viu, irmão, para a esquerda não, olhe para a direita, mas Jesus está sentado lá da direita, o trono, irmão, está lá na Bíblia, olha para a direita, brincadeira, olha para a direita, e aí você acorda, e fala assim, mas como assim olha para a direita? E aí um belo dia você olha, e você vê um caminho ali, que você nunca tinha visto, você olha, tem um caminho aqui, eu nunca tinha visto. E você decide ir por esse caminho. E é uma mata. Você fala assim, cara, vou sair dessa realidade aqui, eu vou entrar nesse caminho. Aí você fala assim, pô, eu vou. E aí você segue sozinho por esse caminho. E vai. E a hora que você vai seguindo, irmãos, você vai passando por outras cidadezinhas, outras comunidades iguais à nossa. Um caos total. Ele fala assim, mas outra? Mas outra? Mas o caminho segue, e aí você vai seguindo o caminho, seguindo, e muito sofrimento, muita dor, fome nas matas, e você vai indo, irmãos, até que o caminho começa a se abrir, e você chega a um reino. E lá é diferente. Você começa a ver o reino, você começa a ver que ele é limpo, você começa a ver que as pessoas são diferentes, elas agem diferente, há um brilho naquele lugar,
há um perfume naquele lugar, há uma esfera diferente naquele lugar. Você não ouve sofrimento de dor, você não ouve sofrimento de guerra, você não vê as pessoas machucando umas às outras, e você vai entrando nesse reino, e você vai subir numa escadaria, e a hora que você se depara, existe um homem sentado no trono que comanda todo aquele reino. E aí você olha essa realidade e fala, que realidade é essa? E do lado direito existe como se fosse um grande livro. E ele aponta para você olhar o livro. E aí, a hora que você abre o livro, você começa a ler o livro. E aí você percebe que nesse livro existe como se fosse uma descrição de um pacto, que todas aquelas comunidades, os pais daquelas comunidades assinaram esse pacto, onde elas viveriam em prol desse reino. E aí você olha e fala assim, nossa, mas a comunidade deveria viver em prol desse reino, o que aconteceu? E aí o rei diz, eles esqueceram. E aí você olha para aquele que está sentado no trono e vê escrito assim, justiça e julgamento são o fundamento do teu trono, graça e verdade te procedem. E aí você olha essa realidade, e aí esse rei fala assim, volte para lá. Fale o que você viu, o que você sentiu. E diga a eles que eu estou vindo e eu vou cobrar em todas essas comunidades aquilo que eles assinaram. E aí imagine que você volta e você percebe que o rei já está vindo e ele está já entrando nas comunidades, e aquilo que você viu não é tão agradável, então você corre para a sua, e aí você chega lá na sua cidadezinha, e aí você vê aquela realidade, mas, irmãos, você viu uma outra realidade maior, e aí é a hora que você fala, e é essa mensagem dos profetas, irmãos, a mensagem deles é, eu vi uma realidade muito maior do que essa dor, maior do que esse sofrimento. Por isso, irmãos, os profetas questionam a vida humana, porque eles viram o grande dia. Por isso os profetas combatem a força manipuladora da realidade, do dia humano, porque eles viram uma realidade maior, que é o grande dia de Deus. Por isso os profetas pressionam as pessoas a se arrependerem dos seus pecados, enraizados nesse dia, nessa coisa dominante, porque viram a gravidade da justiça que virá no grande dia de Deus. Por isso os profetas pressionam as pessoas a tomarem uma posição, porque o rei está vindo e será um grande dia. Deus está nos chamando, irmãos, para vermos a realidade de Deus, que é a verdade. Deus está nos chamando isso. Mas, quando nós vemos isso e falamos, nós temos aí a resistência humana, né? Você está louco? Olhe à sua volta. Não tem como isso mudar. Mas você foi sequestrado por uma realidade maior. A resistência humana, né? Porque eles não viram. Eu estava vendo um documentário que fala do Monte Santa Helena, lá nos Estados Unidos, que é o vulcão que entrou em erupção em 1980. Né? Se você ver o documentário, a montanha era gigantesca, né? Enorme, né? E aí tinha um vulcão lá que estava adormecido, né? E aí tinha uma cidade perto, né? O pessoal mora ali perto, né? Que não dá para entender, né? Tipo assim, você vai morar debaixo de um vulcão, mas está dormindo há 2000 anos, não sei o quê, mas qualquer hora ele acorda, né? Não, mas o que a gente fala, né? Não vai acordar, não, né? Não vai acordar, não. E o pessoal ia lá, fazia turismo lá, o lugar era muito bonito, né? Aí deu um terremoto, né?
Aí era o vulcão ainda até que a gente boa, né? Avisou, né? Ó, vaza, porque eu vou acordar. Ele foi até a gente boa, avisou, né? Mas como que é o ser humano? Como que é o ser humano, né? Como que nós somos, né? Começou a fazer um monte de caravana. Se fosse um brasileiro aí, né? Um monte de... se fosse brasileiro, vende ingresso. Começou um monte de caravana para ir lá perto do vulcão, da montanha, né? Tirar foto. Aí a polícia teve que intervir, fechar todo mundo, né? E aí tinha um velho, né? Tinha que ser velho, né? Tinha um velho. E ele morava no pé da montanha, que ele tinha uma casinha lá, um lago lá, que o pessoal ia lá pescar e tal, né? Aí falaram: ô, senhor Matusalém, o senhor tem que ir embora daí, esse vulcão explodir, o senhor vai morrer. Não, quando ele ameaçar explodir, a ideia do velho, quando ele ameaçar explodir, eu entro no meu barquinho, vou embora, ele nem me pega. Falei: mas não dá tempo, Matusalém, o senhor tem que ir embora. E as pessoas teimavam, irmãos, elas não acreditavam que aquela montanha, o vulcão ia entrar em erupção, elas não acreditavam. E foram avisos, e todo mundo medindo lá, até que um belo dia, se você pegar o documentário, a montanha, ela derreteu metade dela, conforme a erupção foi tão grande, a explosão foi tão grande, que metade dela derreteu, virou como se fosse lama e desceu. E o impacto ali, na floresta em volta, a força era 900 km/h, devastando, né? Não deu tempo do Matusalém, né? Entrar no barquinho dele e vazar, né? Morreu, né? O que você tem aí, irmãos? Você tem uma realidade muito maior, terrível, que iria acontecer, mas as pessoas não queriam ouvir, porque elas viviam na sua realidade, e a realidade delas era tão forte que elas não acreditavam, irmãos, numa realidade maior. Não, olha a minha vida, olha o que eu já construí aqui, olha o que eu fiz aqui. Você acha que eu vou deixar isso aqui? Você acha que eu vou deixar de acreditar nisso aqui, para acreditar em algo que você está falando que vai acontecer? Isso é a resistência humana, irmãos, que nós nos deparamos todos os dias, e que nós somos, e dependendo da sua situação, da nossa, se você estiver amando tanto a sua vida, você já é escravo dela, irmãos. E aí, quando existe essa mensagem de Deus, de que algo muito maior vai acontecer, você tem essa resistência em acreditar, essa resistência humana. Olha lá, Sofonias, capítulo 1, versículo 7. Sofonias 1, 7. Olha só como começa o texto, profeta, de maneira educada. Cale-te diante do Senhor. Se fosse a tradução hoje, cala a boca diante de Jesus. Tipo assim, irmãos. Começou bem, né? Bem educado, né? Cale-te diante do Senhor. Irmãos, nossa sociedade não ouve. Sabe por que hoje você tem esse avanço midiático, onde tudo à sua volta gira em torno de mensagem, áudio, filme, todos os dias, notícia todos os dias? É para você não ouvir aquilo que é essencial à sua vida. Você vai se deparar com situações urgentes dentro da sua casa ou na realidade do mundo, mas isso não vai ter mais significado para você, porque quando você vai ouvindo tantas mensagens, notícia, você vai perdendo a noção daquilo que realmente tem valor. Então, uma pessoa ela pode ser antenada com todos os acontecimentos do mundo, mas aquele que está perto dele, um filho dele que está sofrendo dentro da sua casa, ele não consegue ouvir. O filho está dando todos os sinais que ele está desesperado por um pai, mas esse pai não consegue ouvir mais, porque ele perdeu a sensibilidade daquilo que é essencial. E isso que as notícias fazem com você, todos os dias, bombardeando. Aí você acha que está entendendo tudo, sabendo de tudo.
Irmãos, quando que você imaginou que pessoas passariam perto de outras pessoas que estão sofrendo na rua e, ao invés delas ajudarem, elas filmam? Por que você acha que isso fez com que a sociedade se tornasse isso? Porque aquele sofrimento da pessoa não é mais essencial para ela. O essencial para ela é estar nesse movimento midiático. Ela perdeu a sensibilidade. Isso ocorre. Você pode estar na igreja, você pode estar ouvindo mensagens, você pode estar conectado com muitas coisas, mas você perdeu a sensibilidade de ouvir o que Deus está falando. E era isso que Sofonias estava falando. Fiquem quietos diante do Senhor, calem a boca. E aí olha o que ele fala, porque o dia do Senhor está perto. Olha o reino chegando. O dia do Senhor está perto. Pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também, naquele dia, todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Olha o versículo 14. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. O dia do Senhor está perto e muito se apressa. Irmãos, o dia do Senhor pode demorar 1000 anos, mas para os profetas, o dia do Senhor sempre estará perto, não é pelo tempo, mas sim pela verdade. Porque eles viram a realidade e eles desejam essa sensibilidade para que as pessoas entendam. Olha, o dia do Senhor, vocês precisam estar em conexão, vocês precisam ouvir aquilo que é essencial, aquilo que Deus está falando do seu trono. E quem era Sofonias? Sofonias era um profeta que ele vivia no tempo ali de Josias. E olha só o tempo de Josias, irmãos. No tempo do rei Josias, a lei de Deus estava perdida dentro da casa de Deus. Já imaginou isso? Existia o templo, onde a lei de Deus deveria ser lida todos os dias, mantida naquele lugar. E a lei de Deus foi perdida dentro da casa de Deus. Olha só que loucura. O que era a casa de Deus? Se você pegar ali, na época de Salomão, quando houve a construção do templo, 1 Reis, capítulo 8, quando Davi deu todos os preparativos para que Salomão construísse o templo de Deus, o santuário de Deus, Salomão o construiu, e Salomão fez orações ali naquele templo. 1 Reis, capítulo 8, versículo 1, ele vai falando essas orações, né? Congregou Salomão os anciãos de Israel, 1 Reis 8, 1, todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, a cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes, tomaram a arca do Senhor e o levaram para cima, com a tenda da congregação e também os utensílios. E aí ele vai descrevendo a inauguração ali, a construção do templo, a arca vindo. E aí o texto fala assim: não havia na arca senão as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel. Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Olha só o templo. E aí o texto segue, Salomão
fazendo orações ali, e ele fala, olha, quando as pessoas estiverem desesperadas, quando houver dor ou sofrimento, quando as pessoas quiserem se conectar com Deus, Salomão fala que elas possam estar nessa casa, estar nesse altar, e elas orarem ao Senhor, e o Senhor ouvir a oração dessas pessoas, e elas serem perdoadas, elas serem ouvidas, elas estarem em conexão com Deus. Nessa casa, Salomão está falando isso para eles. Mas o tempo vai passando, irmãos. Os reis vão vindo, as famílias vão surgindo. E o que acontece? Nós temos ali o período de um rei chamado Josias. Esse rei ele vem de um processo ali de vários reis que estavam negligenciando a Deus, e aí, quando ele surge, ele pega ali os seus representantes, havia um sacerdote que o ajudava, porque ele era mais novo, e diz, reparem a casa de Deus, e eles vão lá, reparar a casa de Deus. 2 Reis, capítulo 22, abra lá, isso aí eu quero que você abra, 2 Reis, capítulo 22, versículo 1, tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida, e era filho de Adaias. 2 Reis 22. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Olha aí, irmão, continua certinho, hein? No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão à casa do Senhor, dizendo, sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo, que o deem nas mãos dos que dirigem a obra e têm o seu cargo na casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, olha só, para repararem os estragos da casa, os carpinteiros, os edificadores e aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã, olha só o que ele fala, irmão, achei o livro da lei na casa do Senhor. Ele estava perdido, irmãos. E Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório, dizendo, teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm o seu cargo, a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo, o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Quando ele leu, olha a reação do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro, rasgou as suas vestes. Irmãos, o templo funcionava normalmente. Ele estava contaminado, a lei estava perdida, mas a arca estava lá. Havia sacerdotes e levitas funcionando normalmente. Então, começa-se uma restauração. O livro da lei, que continha o pacto, que continha a verdade que sai do trono de Deus para as pessoas, mostrando a realidade de Deus, esse livro estava perdido. Mas quando ele é encontrado, o livro é lido para o rei, e quando ele ouve, ele rasga as suas vestes em arrependimento. Irmãos, a escatologia dos profetas do Antigo Testamento está muito relacionada ao reconhecimento da verdade que sai de Deus, e não apenas ao conhecimento de estudos escatológicos sobre a vinda de Deus. Nós achamos que os profetas estavam preocupados apenas em ensinar ao povo como seria as estações futuras, ou o discernimento daquilo que iria acontecer. Os profetas estavam preocupados, irmãos, se as pessoas estavam com um coração acordado para aquilo que Deus estava falando.
Gostamos, irmãos, de escatologia. Eu mesmo estudo muitos livros de escatologias e estudamos várias linhas, teológicas sobre isso, mas muitas vezes elas enchem o nosso conhecimento, mas não causam dor no nosso coração. A escatologia dos profetas, irmãos, ela está relacionada à causa ocorrida neste rei Josias. Ao ouvir as escrituras, ele rasga o coração, porque ele entende o quão distante ele está da realidade do reino de Deus. A escatologia dos profetas é fazer você acordar para a realidade distante que vivemos. Essa realidade muitas vezes que está longe da realidade de Deus, fazendo-nos arrepender. Quando as escrituras são lidas e você a ouve, qual é o sentimento que surge em seu coração? O que gera em seu coração, irmãos? Mais uma mensagem? Mais um texto lido? Mais uma pregação? Mais um evento? Ou o nosso coração está aceso? Será que os filmes e a mensagem da realidade do mundo não estão mexendo mais com você do que as escrituras? Será que nós estamos com uma expectativa enorme de um filme novo que vai sair, de uma série nova que vai sair, de um vídeo novo, de um artista novo que nós estamos seguindo, um show que eu vou, alguma coisa que eu estou procurando, alguma coisa que mexa comigo, que traz uma mensagem, uma música, uma harmonia, e isso está gerando expectativa no meu coração. O meu coração está tomado por essa realidade do mundo. Eu estou conectado com essa mensagem que o mundo está trazendo. E aí, quando as escrituras se abrem e um texto é lido, meu coração nem dá sinal de vida. É mais uma mensagem, é mais uma história contada, é mais uma pregação, é mais uma, irmão. Josias era rei, não havia música de fundo, não houve uma preparação de um culto de oração para acordar o menino. Ele era um menino que subiu no trono. Não houve um conselho, ele não teve pais bons. Pegue o avô dele, Manassés, o cara sacrificou o próprio filho. Os pais dele eram terríveis, a nação era terrível, o templo estava contaminado. O mundo de Josias, aonde ele estava, era um caos, irmão. Ele tinha todos os motivos e possibilidades e justificativas de ser um rei mau. E aí, um simples escrivão, achei um livro, Josias, ele leia, ele abre o livro e ele apenas lê, e isso rasga o coração dele, irmãos. O coração dele é despertado para a realidade que sai do trono de Deus. A ira de Deus é anunciada na escatologia dos profetas, e ao pronunciá-la, torna-se a ira dos profetas. Os profetas vão contra as mensagens religiosas, mentirosas muitas vezes, mensagens que usam o nome de Deus para enganar o povo, mantendo-os no estado reprovável aos olhos de Deus. Olha o caso de Jeremias capítulo 6, versículo 10, Jeremias vem no mesmo tempo de Sofonias ali. Mas Jeremias capítulo 6, versículo 10, quando Deus vem falar com Jeremias, e Deus fala para Jeremias, Jeremias, a onda vai vir, o reino vai vir, a onda vai vir, o vulcão vai explodir, e quem estiver perto e não estiver entendendo, vão ser consumidos, Jeremias. Deus está falando isso para Jeremias, eu vou vir, e esse povo vai entender
o pacto que foi feito, Deus falando para Jeremias, e Jeremias vê, irmãos, o dia do Senhor, Jeremias vê aquilo que vai acontecer, Jeremias vê, mas eu cresci, Deus, eu cresci nessa comunidade, eu cresci nessa vizinhança, eu conheço aquelas pessoas, aqueles são meus amigos. Jeremias tinha, irmãos, conhecimento das pessoas que estavam ali, e Jeremias tenta interceder pelo povo. Deus, tenha misericórdia. Deus fala para Jeremias, cale a boca. Não interceda por esse povo, eu vou vir. E Jeremias capítulo 6, versículo 10, fala assim, a quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos, falando do povo, estão incircuncisos, eles não podem ouvir. Irmãos, eles não conseguiam mais ouvir, estavam fechados. Eis que a palavra do Senhor, Jeremias falando, é para eles coisa vergonhosa, eles não gostam dela. Olha só, irmãos, que realidade diferente. Você tem um rei que ao ouvir uma mensagem rasga o coração, e você tem outras pessoas que quando ouvem a mensagem, eles não gostam dela. E aí nós olhamos e falamos assim, nossa, mas como que pode chegar a isso? Não chegou nisso de um dia para o outro, irmãos. Foi um processo de troca. Eu amava essa mensagem, mas eu comecei a olhar para outro tipo de mensagem. Eu amava essa pessoa, mas agora meus olhos foram para outra pessoa. É troca de amores, irmão. Os seus ouvidos ouvem aquilo que você ama. Você não ouve aquilo que você não gosta. Lembra quando seu papai falava assim, não faça isso? Aí você fingia que não estava ouvindo? Você não ouve. Você ouve aquilo que ama, irmão. Você não ouve música que você não gosta. Você ouve música que você adora, que você gosta. É troca de amores. É isso que Jeremias está falando. Eles não gostam da sua mensagem. Na verdade, eles não gostam do Senhor, Deus. E aí Jeremias fala, pelo que estou cheio da ira do Senhor, estou cansado de a conter. E ele fala, derramá-la-ei sobre as crianças pelas ruas e nas reuniões de todos os jovens, porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho também, as suas casas passarão a outros, os campos e também as mulheres, porque estenderei a mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizem paz, paz, quando não há paz. Nós precisamos, irmãos, hoje, ter o mesmo sentimento de Josias. Quando a palavra se abre, nós rasgamos o nosso coração, porque nós não queremos viver a repetição da história, irmãos. Nós não queremos que o nosso coração seja roubado para os deuses desse século. Nós queremos realmente que o dia do Senhor venha, mas nós queremos estar em conexão com Ele. Amós, capítulo 5, versículo 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão, ai, ai, e ao lavrador chamarão para o pranto, e para o choro os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, e olha o que o texto fala, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai de vós, que desejais o dia do Senhor, para que vocês estão desejando esse dia? É dia de trevas e não de luz, como se um homem fugisse de diante de um leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz, não será completa escuridão, tem nenhuma claridade. Olha só, irmãos, Amós está falando,
Vocês estão desejando o dia do Senhor, mas vivendo como se não estivesse esperando Ele? Isso, irmãos, é o mesmo que um jovem falar assim: eu quero me casar, eu quero encontrar uma mulher, eu quero honrar uma mulher, ter filhos com ela, manter uma casa, é isso que eu quero. O discurso dele é isso, mas a prática dele, ele é um profano. Ele encanta qualquer menina que ele acha na rua. Ele fica encantando meninas, aproveitando delas, e aí ele as larga, trata as mulheres como objeto. Mas ele fala: eu quero encontrar uma mulher, eu quero construir uma casa, eu quero ter uma família, eu quero honrar uma esposa. Mas quando ele vira, a prática dele é profana, irmãos. Nós podemos estudar escatologia, falar sobre a vinda de Deus, como será esse dia. Queremos a vinda de Jesus, Ele vai voltar. Mas o nosso coração, irmão, está como pedra. Como pedra. Não há zelo, não há choro, não há lágrimas. A Bíblia é lida em todo culto e nunca penetra o suficiente para mudar o nosso coração. Continuamos egoístas, não amamos quem está conosco na família de Deus, disputamos, brigamos, separamos, somos partidários, julgamos sem misericórdia. A escatologia dos profetas não era apenas para lembrar Israel que o rei está vindo. Era para preparar seus corações para a chegada do rei. Estamos com o coração realmente esperando Jesus, irmãos. A Bíblia fala que vai haver um sinal no céu e todo olho verá. Todo olho verá, irmãos. Pois alguns verão e clamarão, outros verão e negligenciarão, porque não é o amor deles vindo. Desperta o nosso coração, Jesus. Nos dá o sentimento correto, ó Deus. Estamos, ó Deus, derramando lágrimas, ó Pai, por mensagens e notícias. Estamos imersos nessa realidade, Jesus, que consome os nossos dias. Toma as nossas emoções, ó Deus. O mundo se tornou o nosso amor, Jesus. E aí, quando nós nos deparamos com a realidade do Senhor Jesus, o nosso coração nem mexe, nem se quebra, Jesus. Por que os vídeos, os filmes, estão tomando o nosso coração, Jesus? Por que a casa, as nossas construções, ó Deus, estão dando mais prazer para nós, ó Deus? Por que os nossos planos estão tomando, ó Deus, toda a nossa vida, todo o nosso tempo, Jesus? Por que o prazer do quarto com o Senhor se tornou, ó Deus, tão distante, ó Pai? Dá-nos o mesmo sentimento ali de Josias, ó Deus, quando ele ouviu a lei, Deus, do pacto que um povo tinha com o Senhor, Pai. Ele rasgou as vestes, ó Deus. Aquilo entrou no coração dele, ó Deus. Aquilo acordou ele, ó Deus, para uma realidade no qual ele nem sabia, Deus, de tão adormecido que ele estava, Deus, de tudo aquilo que ele tinha recebido com herança, Pai. Oh Deus, queremos o espírito dos profetas, ó Deus, que acordam para essa realidade,
Queremos, ó Deus, Senhor, o mesmo sentimento da igreja primitiva, Deus, que viviam ali em Roma, Pai, que era uma cultura totalmente contra Deus, e eles estavam queimando por Jesus, ó Pai. Oh Deus, queremos o mesmo espírito das igrejas que passaram por avivamentos, Jesus. Elas estavam ali, Pai, e nunca levantaram desculpas do tipo, é tão difícil, é tão complicado, olha só as tentações, olha só as mensagens, como a vida é difícil, olha só os problemas financeiros, olha o governo, olha a igreja, olha isso, olha aquilo. Nunca eles falaram isso, Deus. Nada serviu como desculpa, Pai. Eles simplesmente, ó Deus, viram uma onda maior, Deus, viram uma realidade maior, Deus. Eles contemplaram, ó Deus, um reino maior, Deus. Queremos ver, Jesus, sequestra os nossos olhos, ó Deus, sequestra o nosso coração, Jesus, nos desperta, Pai. Nós não queremos receber essa mensagem dos últimos dias. Para que vocês estão pedindo o dia do Senhor? Vocês não estão com o coração certo, preparados para esse dia. Nós não queremos essa mensagem, ó Pai. Nós queremos estar com o coração certo, esperando a volta de Jesus. Põe a mão no seu coração e comece a orar. Pergunte ao Espírito Santo: Espírito Santo, como está o meu coração? Eu quero que ele esteja acordado. Uma das primeiras mensagens que Deus falou para o povo de Israel foi: ouve, Israel. Deus não estava falando assim, vocês são surdos, vocês não ouvem direito. Não, eles ouviam muitas coisas, mas Deus estava falando assim: agora vocês vão ouvir de mim. Ouve, Israel, ouve o que eu tenho para você. Um filho, ele pode ouvir inúmeros homens na escola, no dia a dia, mas a voz essencial que ele precisa ouvir é do pai dele. Porque a voz do pai dele é a voz que ama, é a voz que orienta, é a voz que disciplina. E o filho sabe reconhecer essa voz. Ele vai sendo ensinado todos os dias a discernir que a voz do pai dele é diferente de outros homens. Era isso que Deus estava falando para Israel. Ouve, Israel. Por mais que os deuses estão falando aí, por mais que haja falsos profetas falando paz, paz, quando não há paz, ouve, Israel, ouve minha voz. Jesus fala assim: minhas ovelhas conhecem a minha voz. Precisamos ouvir a voz correta, irmãos. A voz correta, irmãos. Nos últimos dias, Satanás vai bombardear a igreja com mensagens todos os dias de vozes que tentam parecer com a voz do nosso amado. Mas você precisa conhecer a voz do seu amado, porque nós não seremos confundidos. Jesus, nós queremos conhecer sua voz, Jesus. Fala no nosso espírito, Jesus. Chega de engano, chega dessa manipulação midiática, chega desse espírito de engano. Desperta a sua igreja, Jesus, para ouvir a sua voz. Leva-nos a Deus para a intimidade correta, Jesus. Não queremos ser enganados nesses últimos dias, porque quando o amado falar, irmãos, nosso coração queimará. O espírito de engano não consegue fazer o seu coração queimar. Ele fala e manipula a sua mente, manipula a sua razão. Mas quando o nosso mestre fala, o nosso coração queima. Lembra dos discípulos de Emaús? Quando ele falava, o nosso coração queimava. Queima, Jesus. Queremos o nosso coração queimando por Ti de novo, Jesus.
Tu és o Rei.